Olá, gente querida, irmãos amados. Nós estamos ansiosos nesses dias para vermos vídeos de notícias, tantas coisas acontecendo nesse mundão maluco, né? Tantas coisas. Sim, mas esse mundo está, como nós vemos, sendo preparado para vir a ter só um governo e já temos ideia que isso está para acontecer, né? Sim, esse governo nós sabemos será lá em Jerusalém, onde o governante, entre aspas, se assentará ali no terceiro templo. Mas nesse vídeo, a notícia é diferente. Você verá o poder de Deus se manifestando e entenderá o porquê e como você pode se apropriar desse poder de Deus, recebendo graça sobre graça, cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João e nós vamos ler a respeito do capítulo 5, falarmos sobre o capítulo 5. Você verá um alimento de palavra de Deus na sua vida. Amém? Então ali nós vamos ver uma situação que nós já conhecemos. Todos nós sabemos de Betesda, né? Onde muitas pessoas se encontravam, multidões ali, e descia um anjo, agitava água, e o primeiro que entrasse seria curado. Isso em Jerusalém. Quase de todos nós conhecemos essa história, e principalmente essa que eu vou falar com você agora. Mas o Senhor sempre tem novidades, certo? Você sabe que era uma multidão de enfermos. Haviam cegos, coxos, paralíticos, e eles aguardavam aquele momento. A hora que a água se agitasse, correr e pular lá dentro. O primeiro que entrasse, já vimos, seria totalmente curado, não importa a enfermidade que tivesse. Agora, você imagina uma coisa. De repente, Jesus começa a passear por ali e vê um paralítico. Ele estava há 38 anos ali, imagine você, 38 anos tentando ser o primeiro que pulasse dentro da água quando ela se agitasse, só que ele era paralítico. Lembre-se, como um paralítico pode pular? Então Jesus se aproximou dele e perguntou, queres ser curado? Parece uma pergunta absurda, né? O paralítico contou a Jesus a impossibilidade de chegar na água primeiro que os outros enfermos e, por isso, ele não poderia ser curado. Presta atenção, porque aqui tem algo importantíssimo para aprendermos na palavra de Deus hoje, ok? Presta atenção. Jesus olhou para ele e disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quero mostrar agora uma maravilha que Jesus vai fazer. Você já sabe qual. Ela servia para preparar pessoas que seriam salvos e outras que iriam rejeitar tudo e acabarem na perdição. Ora, quando o homem ouviu falar, levanta-te, toma o seu leito e anda, imediatamente ele ficou completamente curado, ele tomou o seu leito e se pôs a andar. Imagina a alegria dele. Porém, aquele era um dia de sábado. E os judeus, dura serviço, né? Não atentaram para a grandiosidade da maravilha que Jesus tinha feito naquele homem. Mas eles declararam rapidamente, não te é lícito carregar esse leito. O homem falou, olha gente, quem me curou me ordenou que eu tomasse o meu leito e carregasse. E eles começaram a questionar. E você conhece essa história. Mas preste atenção porque há mais um detalhe para ser revelado aqui para mim e para você. Preste atenção. Porque o homem estava feliz obedecendo a ordem de Jesus. No versículo 14, diz que mais tarde Jesus encontrou esse homem e lhe disse, olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda o pior. Dá a entender que esse homem teve uma vida de pecado e aconteceram essas coisas, né? Então o homem correu e falou para os judeus que fora Jesus quem o havia curado. Em vez de se maravilharem com Jesus e reconhecerem o Messias, tal tremenda maravilha Deus tinha feito aí naquele enfermo, eles fizeram o contrário. Decidiram perseguir a Jesus e ali começou a perseguição que acabaram depois matando Jesus na cruz. Então,
Não importa se era um milagre ou uma maravilha, eles estavam literalmente preocupados com a lei. Porque quem seguisse a lei seria reconhecido como de fato um verdadeiro judeu, um cara importante, esse segue a lei. Mas quando eles questionaram a Jesus, Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Qual foi a reação daqueles homens quando viram Jesus dizendo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também? Eles pensaram, esse cara está querendo se comparar com Deus, o Filho de Deus, e ainda viola a lei do sábado. Sim, gente, eles ali tomaram a decisão de matar a Jesus. Aqui está uma lição para a nossa meditação. Não importa como você vai aplicar na sua vida, importa é que você vai conhecer mais essa realidade, mais o ensino da palavra de Deus que às vezes fica nas entrelinhas. Sabe, meu irmão, hoje não é diferente. Muitas pessoas reconhecem Jesus, são salvas, se tornam filhos de Deus. Muitas vezes acontece quando elas veem a ação poderosa do Espírito Santo, os milagres, pessoas cheias do Espírito, Então, elas acabam se convertendo ao Senhor Jesus. Aí elas começam a glorificar, elas começam a contar as boas novas para outras pessoas, evangelizar. Porém, como Jesus aqui recebeu uma sentença de morte após ter feito essa maravilha, preste atenção. Preste atenção. As pessoas não se importaram com qual foi a ação real de Jesus. Se importavam que ele estava quebrando a lei, trabalhando no sábado. E aí decidiram matá-lo. Se agarraram na lei. E a lei serviu para a morte deles, né? Usando a própria lei como desculpa para serem os imponentes farsantes. Bom, eu já vi muitas maravilhas feitas pelo Senhor Jesus. Sim, eu vi pessoas com a coluna quebrada e depois de um ano sem poder sentir nem mexer as pernas, os pés, em um momento se levantarem e até elas mesmas se surpreenderem que estavam de pé e depois começarem a andar. E foi um grande impacto na cidade aquilo aqui, Pato Branco, quando nós estávamos começando a igreja. Eu vi crianças, em torno de um ano de idade, serem cheias do Espírito Santo e começarem a rir, a mãe sentada porque não conseguia segurar, colocar a criança no chão e a criança rir, dar gargalhadas, brincar, e a criança não parava, não tinha como segurá-la. Cheia do Espírito Santo, uma criancinha. Multidões viram essas maravilhas junto comigo, estavam próximas de mim. E algumas dessas pessoas até hoje são cristãos firmes na fé, pregam a palavra, adoram a Deus, declaram o poder de Jesus, declaram os tempos que estamos vivendo, tudo. Porém, um número muito maior de pessoas que viram tudo isso que eu vi, muito mais. Curas instantâneas e batismos do Espírito Santo de maneiras tremendas, viram pessoas terem os seus olhos abertos, jogar o óculos fora numa gritaria, pulando de alegria. Que saudades, né? Porque eles estavam vendo perfeitamente. Sim, eu vi muitas pessoas que se converteram nessa fase da igreja, quando as manifestações sobrenaturais eram frequentes, abundantes. Mas eu falo para você que muito maior foi os números das pessoas que viram, se emocionaram, algumas choraram abundantemente, algumas aplaudiam algumas vezes, exaltavam o nome de Jesus. Porém, pouco tempo depois, não eram mais identificadas como cristãos. Mas como isso? Parece que foi apenas uma admiração, uma coisa emocionante, mas não foi o suficiente para produzir uma real conversão. Eu preciso de Jesus, se ele não me lavar dos meus pecados com o seu sangue, eu vou para o inferno. Essa conversão parece que não existiu. Sim, eu vi Deus dar uma palavra para uma mulher que tinha vindo à frente, eu dei uma palavra de que ela iria engravidar. E sim, eu orei crendo que Jesus iria fazer isso com aquela mulher. Era já de certa idade e não podia ter filhos, tinha tentado de todas as maneiras. Isso foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Logo depois, o pastor dessa mulher me ligou, me contando uma história interessante. O marido disse que ele ficou
terrivelmente bravo comigo, porque aquela mulher já tinha tentado tantas vezes, tinha se decepcionado e agora estava vivendo normal. E aí eu fui lá, aquele pastorzinho lá de Pato Branco foi lá, e agora ela está com a esperança de ter um filho, e começa aquela confusão na nossa vida de novo, aquela frustração. Porém, de repente ele não tinha coragem para ligar para esse pastor, porque ele achou que era um safado, um charlatão. Então ele disse ao pastor dele: por favor, liga lá para o pastor Eliseu de Pato Branco, diga que eu estou arrependido do que eu senti, pede para ele orar por mim, porque a minha mulher está grávida. Era impossível, ela está grávida. E aquele homem transformou toda aquela indignação dele em uma alegria. Queridos, quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos não depender das maravilhas de Deus para crer ou não crer. Nós precisamos crer porque está escrito na palavra. Jesus diz: vocês não creem porque não conhecem as palavras de Moisés, dos profetas. Mas como conhecer? Sim, a palavra, a Bíblia de Deus, está tudo ali. Não é? Sabe, meu irmão, quando Jesus curou aquele paralítico ali no lago do tanque de Betesda, fez com que muitas pessoas se enchessem de alegria através dessa maravilha e conhecessem e declarassem: sim, este realmente é o Messias. Porém, sempre, algumas pessoas vão quase que se revoltar, achar isso é uma encenação, isso aí tem fingimento. Por isso que eu digo que as grandes maravilhas de Jesus, elas até dividem as pessoas de fé das pessoas incrédulas. Que essas incrédulas que estão acostumadas com uma religiosidade, elas fazem o papel daqueles judeus antigos, né? Assim como eles acabaram matando Jesus porque fazia essas coisas, a maravilha, no dia de sábado, quebrava a lei. Meu irmão, guarde o seu coração. Possivelmente, você nunca tem ouvido essa história de que uma grande maravilha feita pelo Senhor Jesus, seja uma cura, seja uma bênção financeira, seja uma conversão, certo? Uma conversão quase impossível, olha como ele se converteu. Sempre vai separar um grupo de pessoas que vêm, creem e se convertem daquelas pessoas críticas que pedem maravilhas para que então, se elas verem, elas vão crer. Sim, pode ser que você mesmo assim, querendo, para ter uma prova de que Deus existe, pode ser que você receba essa maravilha. Mas a verdade é que entre os filhos de Deus, as maravilhas deveriam, devem, foram e serão comuns. Sim, é só para servirem, para que o Senhor Jesus seja glorificado Senhor, e não chegarmos diante dele pedindo um milagre como se fosse assim uma coisa para que então eu venha a crer. Não, tem que estar no fundo do nosso coração a certeza, a segurança de quem é Deus, quem é Jesus, seu Filho unigênito, que pagou todo o nosso pecado. Meu irmão, prepare o seu coração. Encha-se da palavra de Deus. Tenha bons tempos de conversa, você e o Espírito Santo. Pode ser até quando você está dirigindo ou não, melhor se você tiver o seu tempo quietinho. Mas às vezes durante o dia, converse com o Espírito Santo. Peça a Ele a respeito das coisas que você necessita. Adore-o, adore-o. E não coloque lá dentro, no fundo do seu coração, sim, se Ele realizar esse meu pedido, eu vou crer nele com mais fé. Não. A sua fé deve vir de você ler a palavra de Deus e saber que ali está o ponto-chave, ali está o crescimento, ali está o ensino, ali está a demonstração do poder real do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, é tão importante que as pessoas se acordem para esses detalhes. Por favor, se você gostou, dê o like e compartilhe. Compartilhe, para que outras pessoas possam ser impactadas com essas verdades que Deus nos deu, nos mostrou na palavra dele, e que cada vez que a gente lê, como dessa vez uma história conhecida, tem aspectos que vão realmente até definir os que creem
e os curiosos, não é? Deus te abençoe. Sim, compartilhe também. Vamos deixar que muitas pessoas comecem a voltar, a ter sede das manifestações maravilhosas do Senhor Jesus. Deus te abençoe.